tentou foi colher de todas as experiências que a gente tem estudado, visitado, observado, o que vem se destacando como elementos importantes da educação integral. Então, eu vou fazer só, digamos assim, vou dar uma panorâmica do tema, para que depois ele possa ser aprofundado por quem realmente está implementando as coisas na prática. A gente foi voltar um pouco à Lei de Diretrizes e Bases da Educação para entender como é que a educação integral se insere naquele contexto da legislação que, de fato, deve orientar todo o nosso trabalho, seja poder público, seja sociedade civil. E se a gente pegar o que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz, ela propõe que seja oferecida uma educação que promova o pleno desenvolvimento do aluno e que o prepare para a cidadania e para o mundo do trabalho. Acho que é exatamente isso que a gente fala quando a gente está mencionando a educação integral. Talvez para diferenciar a educação que a gente tem da educação que a gente deseja, a gente tem incluído essa palavra integral após o termo educação. Mas, em essência, a educação integral é a educação plena, de qualidade, aquela educação que a gente precisa oferecer a todas as crianças, adolescentes e jovens do nosso país, para que eles possam se realizar em suas vidas. Então, a gente está falando de educação integral, aquela que promove o desenvolvimento integral. A gente não está falando só do tempo, que é um tempo de 2 turnos. A gente está falando da multidimensionalidade. A gente está falando que é uma educação que promove o desenvolvimento intelectual, né, que faz com que, de fato, as novas gerações se apropriem de todo o conhecimento que foi gerado pela humanidade, de um desenvolvimento físico, porque sem esse corpo aqui para nos segurar, não adianta a cabeça estar cheia de ideias. A gente está falando de bem-estar, estamos falando do desenvolvimento social, dessas pessoas serem capazes de se relacionar no nível pessoal, mas também com o coletivo, com a cidadania, com a perspectiva de participar ativamente da vida em sociedade. Estamos falando do desenvolvimento cultural, para que realmente os alunos se apropriem dos bens que foram produzidos, seja pela sua comunidade, o saber popular, a cultura popular, mas também a cultura universal. Desenvolva aspectos simbólicos, enfim. E também o desenvolvimento emocional, né? Como é que eu estou bem comigo mesma, como é que eu me conheço mais, entendo das minhas possibilidades, supero os meus desafios. Então, essa é a nossa concepção de educação integral, que, obviamente, precisa da ampliação dos tempos de aprendizado, porque, para que a gente possa, de fato, abarcar todos esses aspectos do aluno, é preciso expandir o tempo que eles passam convivendo, compartilhando, usufruindo de oportunidades educacionais. E aí a gente tem algumas possibilidades disso acontecer, né? Através de escolas de tempo integral, e hoje a gente já tem modelos no Brasil, nas redes públicas, de escolas de 7 horas, 8 horas e até 9 horas. Agora, obviamente, essa escola tem que ser muito bem pensada, porque 9 horas da mesma coisa, talvez a gente promova mais rebeliões do que na Fundação Casa, na FEBEM, ou seja lá o que for, né? Então, tem que ser realmente 9 horas que façam sentido e que, obviamente, é um tempo na escola, mas não necessariamente restrito aos muros da escola, né? Como é que a gente quebra um pouco as paredes da escola para que esse tempo também possa ser usufruído, caminhando pela comunidade, indo a museus, indo a, enfim, se apropriando dos bens que a cidade oferece e até virtualmente também, que esse tempo seja um tempo de passear por outras oportunidades educativas que a internet, as tecnologias aproximam da gente, mesmo que não fisicamente. Tem essa possibilidade, como aqui o município de Salvador está começando a desenvolver, que são centros de educação integral, que você passa um turno na escola regular e outro turno, como é o próprio CJCC, aqui o Centro Juvenil de Ciência e Cultura,
né, um centro que oferece atividades complementares para lidar com as múltiplas dimensões, mas que é parceira da escola, esse espaço é parceiro da escola. Centros de educação profissional, e lá em São Paulo tem uma parceria muito grande, né, das escolas da rede. Então, que principalmente no ensino médio, os meninos ficam um turno na escola regular, outro turno no ensino profissionalizante. E até a jornada ampliada, que é o que o Mais Educação permite. Eu só estou trazendo algumas possibilidades para a gente ver que não tem modelos mais únicos, né? A gente tem que flexibilizar para ver em cada contexto, com cada escola, em cada rede, outros aspectos da educação integral que a gente vem observando em várias experiências é a ampliação dos espaços e agentes da aprendizagem. Então, como eu falei, vamos transformar a cidade, o bairro, numa grande sala de aula. Em quantos espaços? E a gente tem feito o aprendiz, que está aqui, a Águida, né, tem ajudado muitas escolas a mapearem os ativos que tem no seu entorno e que permitem a ampliação desses espaços, né? Aprender literatura na biblioteca, aprender física na oficina mecânica, aprender biologia na praia com os pescadores, ou até com os cientistas da universidade, ir lá no laboratório da universidade. Quer dizer, o quanto que a cidade já nos oferece, e às vezes a gente diz que não tem condição de fazer porque a escola não tem a infraestrutura necessária ou não tem os profissionais necessários, mas eles estão ao nosso redor. E aí eu queria falar de duas experiências especificamente nesse sentido. Uma é a experiência do Bairro Escola, desenvolvida pelo Aprendiz, que a gente está experimentando lá no Rio Vermelho, e convidar quem não conhece para visitar um pouco o que a gente está fazendo lá e nos ajudar, porque nós ainda estamos no começo do caminho, ainda tem muito a construir, muito a melhorar. Mas que essa ideia mesmo de articular as pessoas, as empresas, as organizações, as universidades e as escolas do bairro para um esforço coletivo, em rede, de promover, de ampliar as oportunidades educacionais, não só quando é período de escola. Porque uma comunidade, um bairro educador é aquele que qualquer criança que está andando pela calçada, ela pode ter uma oportunidade educativa a partir do momento que alguém ensina para ela como é que faz um jardim num canteiro, como canteiros coletivos. E falar de uma experiência muito que acabou de ser lançada, que é o Mundial da Educação, de pensar que legado essa Copa do Mundo vai nos deixar, e como que a Copa do Mundo pode ajudar a gente a melhorar a educação no nosso país. E tem um grupo grande de instituições que está tentando fazer esse mesmo mapeamento que a gente faz ao redor da escola em todas as cidades sede da Copa do Mundo. O que existe, por exemplo, em Salvador, que é uma cidade sede, o que existe educativo em todos os bairros, em cada recanto, e a gente mapear isso com a ajuda de toda a população. Às vezes é um lugar que você vai ter uma aula formal de línguas, uma aula profissionalizante, às vezes não, é um espaço onde você vai ter acesso à música gratuito, ou que você vai ver obras de arte, ou você vai interagir com alguém que lida com o meio ambiente. Um aspecto importante da educação integral é que ela exige práticas de gestão um pouco mais colaborativas, digamos assim. Porque quando a gente amplia os agentes, como é que articulamos todos esses agentes, né? Então, tem alguns aspectos que a gente observou. Primeiro, que a educação integral se pauta por uma gestão participativa da escola. Então, é preciso criar, realmente fortalecer os conselhos, de construir um projeto político-pedagógico da escola em parceria com esses agentes todos, da comunidade, com os familiares. Sem o envolvimento das famílias é muito difícil mesmo, porque são eles que passam o resto do tempo mais próximo dos nossos alunos. E porque eles têm muita condição de colaborar com o dia a dia da escola. Gestão participativa também no sentido de criar canais de escuta, de proposição, de avaliação conjunta das práticas. Uma tendência fortíssima. Educação integral significa também uma dedicação integral do corpo docente. Sem o professor estar
vinculado à escola em tempo integral, assim como os alunos, é muito difícil fazer educação integral, porque ela demanda muito mais articulação entre os saberes e entre os profissionais da educação. Como gerir essa equipe para que ela seja, de fato, um time coeso, né, que promova atividades não só integrais, mas também integradas, né? Então, essa equipe, a maioria das escolas de tempo integral hoje, nos programas do Rio e de São Paulo, tem equipe já em tempo, dedicação exclusiva, né? 40 horas na mesma escola, só professores dedicados exclusivamente. Protagonismo do aluno, e aí os alunos estão aqui, ainda que em minoria, fundamental o aluno ter essa coparticipação na construção da educação integral, né? Ele também dizer o que ele espera, quais são as suas necessidades, quais são as suas expectativas, e poder participar da construção desse projeto político-pedagógico e do dia a dia da escola, das atividades que são oferecidas. A articulação territorial com família e comunidade, que eu falava no slide anterior, né, de a gente ter todo mundo criando essa grande rede que promove a educação no bairro, na comunidade, no entorno da escola. E um aspecto fundamental, que é a intersetorialidade. Como é que a gente vai oferecer oportunidades que desenvolvam todas essas dimensões, física, cultural, intelectual, socioemocional, se a gente deixar essa responsabilidade única e exclusivamente com a educação, com os profissionais da escola e das secretarias de educação, a gente perde uma oportunidade incrível. Porque a gente tem a Secretaria de Cultura e as ONGs e os centros de cultura, a gente tem as secretarias de esporte, de assistência, de saúde. Se a gente junta essas secretarias todas, né? Aqui hoje a gente tem, por exemplo, uma representante da Secretaria da Ordem Pública. Para a gente sair com esses alunos de dentro da escola e caminhar até a biblioteca, é preciso que a cidade esteja ordenada para isso. Que tenha calçadas, que tenha trânsito, que tenha o trânsito ordenado, que tenha segurança. Então, todas as secretarias, e a Maria Antônia vai falar bastante disso para a gente, como é que ela fez isso acontecer na prática. Alguns focos aqui que a gente foi mapeando também, né? Que a educação integral, ela demanda excelência acadêmica. Não é porque tem outros aspectos que a gente vai relaxar nesse sentido. Ampliação de repertório cultural, ampliar mesmo essa perspectiva, essas visões de mundo dos nossos alunos. Desenvolvimento socioemocional e promoção de bem-estar e sustentabilidade. E, para isso, alguns eixos a gente foi observando que aparecem muito nas experiências que a gente foi estudando, né? Primeiro, uma tendência mesmo a personalizar o ensino. Quando a gente vê o modelo de educação que a gente tem hoje, é um modelo que ele foi forjado muito em função da Revolução Industrial, quando a gente vai buscar oferecer educação para o conjunto da população. Mas, nessa questão de democratizar para o conjunto da população, a educação foi adquirindo algumas características de educação de massa. É a mesma educação para todo mundo. Então, você tem numa sala de aula pessoas absolutamente diferentes, que aprendem de jeitos diferentes, em ritmos diferentes, que têm interesses diferentes, porém a aula é a mesma para todo mundo, a prova é a mesma para todo mundo, e o tratamento muitas vezes é o mesmo para todo mundo. Como é que a gente consegue, mesmo com esse contingente enorme de alunos dentro das nossas escolas, promover uma educação mais individualizada, mais personalizada? Uso transversal de tecnologia. A gente não fala mais de tecnologia num laboratório de informática fechado no cantinho da escola. A tecnologia entrou na nossa vida para facilitar. E ela é presente em tudo que a gente faz, de tirar dinheiro num caixa eletrônico, a mandar um e-mail, a, enfim, comprar um filme pela internet. Como é que a tecnologia ela pode entrar transversalmente no processo educacional,
inclusive transversalmente, né, de, em vez do computador estar fechado no laboratório, ele poder vir, às vezes, até num carrinho e poder ser utilizado em todas as disciplinas, em todas as aulas, né? Observação e experimentação. Hoje, os meninos aprendem muito fazendo, vendo, vivendo. Então, só a questão da explanação teórica, às vezes, não completa o ciclo da aprendizagem, não permite a incorporação do conhecimento. Essa ideia do aluno como protagonista, que eu venho batendo aqui em todos os slides, né, que os alunos realmente possam ser mais autores do seu trajeto pedagógico, que possam ser mais colaboradores dos gestores e dos professores. E o professor, muito mais do que como um transmissor de conhecimento, mas o professor como tem sido chamado de um designer dos processos pedagógicos, né? Porque hoje são tantas possibilidades, tantos recursos, tantas metodologias. Como é que esse professor vai fazendo esses combinados, esses arranjos pedagógicos para cada momento da sua turma, da sua sala de aula, cada sala de aula tão diferente, cada aluno tão diferente. Então, o professor como esse artista mesmo que vai fazer esse designer, né, das suas aulas e como um mediador da aprendizagem, permitindo que o aluno tenha um protagonismo e ele seja um orientador, um tutor desse processo. E, para finalizar, tem aqui uma série de coisas que a gente vem observando que vale a pena vocês explorarem mais. As oficinas vão explorar várias delas, mas vale a pena a gente ressaltar algumas delas aqui, né? A questão da educomunicação, que é a oficina que a Cipó vai dar hoje à tarde, que é esse envolvimento dos alunos na produção de peças de comunicação, campanhas, jornais, vídeos, blogs na internet. Essa garotada aqui já está envolvida nisso, né? Eles já estão nos polos de educomunicação das escolas deles. É uma coisa, além de motivante, eles ali desenvolvem habilidades de leitura e escrita, de pesquisa, de interação com o mundo, de intervenção no mundo, porque suas peças de comunicação vão educar, vão mobilizar outras pessoas, né? Essa questão da tutoria, de você ter tutores, os alunos poderem ter aquela pessoa em que eles confiam. Há algum tempo atrás eu trabalhava no Unicef e nós fizemos uma pesquisa e os alunos diziam, não tem uma pessoa em que eu confie na minha escola. Então, se tem algum problema acontecendo na vida dele e se for um problema com a família, com quem eles vão trocar? Então, muitas escolas eu tenho visitado, a maioria fora do Brasil, que tem cada funcionário da escola, seja ele professor, coordenador, cada um tem um grupo de pelo menos 7, 10 alunos que ele tutora. E todo dia ele tem um bate-papo com esses alunos, porque o aluno vem para a escola com tudo, né? Não vem só com a deficiência da matemática ou do português, ele vem com todas as suas dificuldades, com todas as suas emoções, com todo o seu potencial. Como é que ele encontra esse interlocutor mais qualificado? O ensino adaptativo, que são essas plataformas tecnológicas que permitem você acompanhar o desenvolvimento de cada aluno, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu. O ensino adaptativo é quase como o professor particular para todos os alunos da sua sala de aula, através do uso de tecnologia, né? Você tem ali como um menino que não dominou um assunto de 2, 3 anos antes, ele poder, com essa ajuda tecnológica, ter acesso a esse conhecimento e continuar, e poder, né, retomar o ritmo da sua turma, que é o que o Eric vai falar. Os clubes juvenis, acho que Elô vai falar disso, talvez, né? Vai, Elô, que essa questão de botar os meninos para criarem atividades também dentro da própria escola. Enfim, trilhas educativas. Vai ter uma oficina com a Águida aqui do Aprendiz hoje à tarde, que é essa questão dos alunos e professores realmente criarem trajetos educativos em que eles vão caminhando dentro e fora da escola e aprendendo e desenvolvendo suas competências nesse caminhar, que não necessariamente
de preferência um caminhar de fato pelas ruas, mas pode ser um caminhar pela internet, um caminhar conversando, trocando com pessoas, né? Mas são